Eu sempre fui líder de classe em todos os anos da minha vida. Se não fosse o líder, era o vice-líder, mas na maioria das vezes fui líder de classe. Depois fui presidente do Centro Cívico do Salesiano, com 15 anos de idade, no ano das diretas já. Também me envolvi na universidade, no centro acadêmico do curso. Sempre me preocupei muito com as questões estudantis, assim, de uma maneira geral. Então sempre militei, sempre admirei a esquerda, assim. Eu sempre tive uma preocupação muito maior com a justiça social do que com a acumulação de capital. A acumulação de capital ela acontece naturalmente porque nós vivemos num sistema capitalista, então não vai deixar de acumular, né? E é necessário acumular para ter o que dividir também. Se você não gerar riqueza, você não vai dividir nada, né? Então tem que haver geração, mas tem que haver uma distribuição que seja equitativa, né? Porque a iniquidade ela provoca muita tragédia no mundo, né? O rombo da Previdência é de 1.440 bilhões por ano e vai crescer mais, né? O ano que vem vai ser 1.5 bilhão e alguma coisa. São 120 milhões por mês, uma situação extremamente delicada. Eu acredito que a situação não se resolverá sozinha para o Rio Grande do Norte. Nós temos que organizar a bancada federal, não só do Rio Grande do Norte, mas de todos os estados brasileiros, e pensar numa fórmula para se resolver a questão previdenciária. Essa solução tem que ser construída a 4 mãos, por quem recolhe, né, que é os dois que recolhem, tanto o servidor público como o governo do Estado. É importante que a gente encontre um modelo que a gente não tenha que aportar dinheiro. Imagine um pai de família que deixa de comprar comida para os filhos para colocar dinheiro na poupança. Deixa de comprar um remédio, um antibiótico para colocar na poupança. Isso é uma situação completamente inusitada. Então, o Rio Grande do Norte é a mesma coisa. Nós não podemos se dar o luxo de aportar recurso público e colocar numa poupança que vai faltar remédio no hospital, vai faltar um colete à prova de bala para a polícia, vai faltar um computador para a Polícia Civil, vai faltar um colégio que não tem como consertar uma carteira escolar, porque o Estado vai colocar um dinheiro na poupança. Então, assim, é uma situação extremamente delicada. Então, nós temos que ter maneiras inteligentes de lidar com a Previdência. O Estado, ele tá lotado de terrenos. E essa conta aumenta a cada dia. Todo dia o Estado recebe de execuções fiscais, de sonegação, de herdeiros, de falta de herdeiros. O Estado recebe esses bens. Então, nós precisamos ter o pleno domínio do patrimônio imobiliário do Rio Grande do Norte, saber quanto ele vale, e todos os meses a gente ia aportando imóveis para esse fundo, para que a gente não tenha que dar o dinheiro, que é o escasso para a gente é dinheiro. 1970 e alguma coisa, 72 por aí, Cortez Pereira fez o centro administrativo, num terreno que não valia nada, que era fora da cidade. Quanto vale hoje o terreno do centro administrativo? Um exemplo. Será que não é a hora do Rio Grande do Norte pensar num centro administrativo mais distante, que você pudesse acessar até por linha férrea, por um metrô, né? Usando as linhas que nós já temos? Aquele espaço a gente podia alugar. E essa receita de aluguel ser revertida para pagar as aposentadorias no futuro. Quantos milhares de apartamentos não cabem naquele terreno? Eu acho que cabe alguma coisa na faixa de 5 a 10 mil. Cabe shopping center, cabe banco, cabe posto de gasolina, cabe universidades, cabe escolas. Ali é o centro da cidade, pode ser adensado. Então, a gente tem terrenos muito valiosos. Isso é só um exemplo, são vários e vários exemplos. Então, nós podemos compor, né, um fundo imobiliário e a gente fazer aplicações inteligentes, porque esses terrenos, daqui a 30 anos, eles vão estar muito mais valorizados. Então, à medida que as pessoas... A gente, claro, desconta do servidor, ele contribui com a previdência dele, vamos aplicar de uma forma inteligente. Ele tem que decidir qual é o título público que vai render mais. O que é que aconteceu? Não pensar no longo prazo acabou criando uma situação de insolvência previdenciária. O Estado está lotado de servidores terceirizados. O Estado parou de fazer concurso. E ele para de alimentar os recursos previdenciários. Porque se eu pego uma pessoa de 20, 22 anos e contrato como terceirizado, eu não recolho para a Previdência Estadual
apesar do recurso estar saindo da Previdência Estadual, ele está contribuindo para a Previdência Federal. Ninguém fez essa conta. A gente terceiriza vigilante, limpeza. São pessoas que não vão contribuir para a Previdência. Então, se nós contratarmos, recompormos a máquina pública, ela mesmo vai ajudar a alimentar. Mas veja bem, não é porque você não sabe gerir a máquina pública que você vai acabar com a máquina pública. Eu vou dar um exemplo, né? 1995, aquela reforma administrativa que extinguiu os principais órgãos da administração das empresas de economia mista. Nós fechamos a CDM, Companhia de Desenvolvimento Mineral, a Companhia de Desenvolvimento Industrial, a Companhia de Habitação, a Improturne, a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário. O Estado parou de crescer. Nós paramos de planejar o futuro do Rio Grande do Norte. Então, a economia deixou de crescer, nós mantivemos as pessoas na máquina pública, né? Então, isso faz com que o Estado pense em cortar custo, mas não pense em crescer. Nós temos que ter um Estado que pense no desenvolvimento econômico, porque nós temos que estimular as pessoas a aumentarem os investimentos, as empresas a investirem mais, as pessoas a reformarem suas casas, a acreditarem que o Estado está crescendo e que merece investir. Essa motivação para investir aumenta a arrecadação. E aí a gente vai conseguir suprir o caixa e vai conseguir, mesmo sabendo que existe um déficit da Previdência, a gente vai ter dinheiro para pagar o déficit. O negócio é que a autoestima do norte-grandense está tão baixa, por sucessivos traumas de gestão, a gente não vê um ambiente em crescimento. Isso acaba levando as pessoas a cada vez mais se retrair, a economia se retrai também, as pessoas não consomem, não investem, a economia não cresce e nós estamos nessa encruzilhada. Então nós temos que estimular a economia e gastar com inteligência. Eu acho que a situação do Rio Grande do Norte não é sem solução. Não é nem tão difícil. Por exemplo, se nós começarmos a gastar melhor, se nós começarmos a ter processos licitatórios com honestidade, com transparência. Por exemplo, daqui a pouco os prefeitos do Rio Grande do Norte vão ser todos presos, né? Porque vão pegar um atrás do outro por conta desses escândalos de iluminação pública, né? Essa semana foi Caicó. Há poucos dias atrás foi Parnamirim. Então, essa situação mostra a falta de zelo e de transparência pelo uso do recurso público. Então, eu tenho certeza que se a gente colocar observadores sociais dentro dos processos licitatórios, nós vamos reduzir os gastos públicos. Tem que ter extrema transparência. Quanto é que está se comprando uma caneta, uma lâmpada, um caderno, uma mochila? O observador social vai dizer, tem mais barato ali, que eu sei que eu compro. Então, quantas pessoas não têm aí aposentados, pessoas ainda em extrema capacidade produtiva, estudantes também que querem aprender. É uma coisa voluntária, mas eles vão ajudar a eles mesmos, é o futuro deles, é o dinheiro deles. Se a situação for dialogada, se a gente trouxer o servidor público e o partido para construir, inclusive para impedir que essas licitações sejam vencidas por grandes grupos econômicos. Porque, como dizia Celso Furtado, o importante é que a geração de riqueza fique no Estado. Eu prefiro atrair financiamento para que os nossos potiguares, irmãos potiguares e norte-grandenses enriqueçam, do que atrair investimento. Eu quero financiamento do Banco do Nordeste, do BNDES, de bancos internacionais, de desenvolvimento internacionais. Para quê? Para nos financiar. Eu não quero atrair investimento estrangeiro, não. Eu quero atrair financiamento. O pessoal, claro que defende os direitos humanos, mas defender os direitos humanos não é defender bandido. Claro. Então é o seguinte, o crime organizado tem que ser combatido. Agora, eu não quero a polícia pegando um jovem numa praça, porque está, vamos supor, sei lá, fumando um cigarro de maconha, e pegar essa pessoa e colocar dentro de um caçuz. Entendeu? Então, assim, isso é completamente errado. Eu tenho que dar oportunidade para ressocializar esse jovem. Isso é muito mais importante do que a polícia sendo muito forte contra o jovem da periferia, né? E esquecer de combater o crime organizado. A gente tem que ter a polícia para ser usada da melhor forma possível. A polícia não é para separar a briga de bar, a polícia não é para baixar o som da casa do vizinho, é para ter capacidade de investigação. Polícia Civil não é para ficar fazendo ronda. Polícia Civil não foi feita para isso.
Polícia Civil é para investigar os crimes. A Polícia Militar, sim, é para fazer ronda, para fazer um policiamento ostensivo, mas não a Polícia Civil. Nós precisamos dotar a Polícia Civil de alta tecnologia, de capacidade de investigar. Aqui no Brasil, você ter um helicóptero com 450 quilos de cocaína, um helicóptero de sua propriedade, dentro da fazenda de sua propriedade, com funcionários, com carteira assinada por você, isso não se configura crime. Mas um jovem, se tiver com a pedra de crack, ele vai para o Alcaçuz. Eu quero uma polícia forte contra o crime organizado, contra o assaltante de banco, aquele que vem e explode a cidade inteira. Fecha Macau, rouba todos os bancos, Açu, né? Várias cidades já foram vítimas disso. A prioridade é orçamento, porque o gestor da definição de administração é a pessoa que sabe estabelecer as prioridades e alocar os recursos corretamente. Não só financeiros, recursos humanos, equipamentos, o orçamento na segurança, da investigação, que o governo Robson liberou, né, não contingenciou. Nos 2 primeiros anos foi números menores que 1%. É 0,13%. Investiu 13 mil reais num ano, 68 mil no outro ano e 100 e alguma coisa no terceiro ano, nos últimos 3 anos. Como é que você, sem investir em investigação, como é que você vai prender os criminosos? Nós temos mais de 2 mil assassinatos no ano passado. Quantos foram investigados? Quantas pessoas foram presas? Nós temos a Polícia Civil, né, funcionando. Mas se você não der infraestrutura para ela trabalhar, a produtividade é quase zero. A grande insatisfação das pessoas, dos policiais, é com as péssimas condições de trabalho. Eles estão extremamente desmotivados porque as condições de trabalho são as piores possíveis. E ainda ficam mandando a Polícia Civil fazer ronda. Por exemplo, a polícia, em vez de estar investigando um crime, ela está numa esquina com a sirene ligada e sentada dentro do carro, esperando o quê? Né? Então a Polícia Civil não é feita para isso. A Polícia Civil é feita para investigar. E a gente tem que dar capacidade para que ela investigue. Eu acho que a primeira questão que, como governador, eu penso em fazer é o seguinte, aliás, farei, né? Pensar é uma coisa. É fazer primeiro um completo censo dos servidores públicos. Nós temos que encontrar qual é a nossa capacidade de recursos humanos. Dessas várias empresas que eu citei que fecharam, né? CIDA, CDM, CDI, né? Coab, né? Essas pessoas ficaram vagando pelo serviço público, né? Tem muita gente ainda do Banderne. Nós temos que fazer um censo, identificar as capacidades dessas pessoas e dar a oportunidade delas exercerem essa sua plenitude profissional onde elas tenham vocação. Então a ideia é identificar todos os programas federais que vão ser mantidos ou instalados pelo novo governo federal. E para cada programa federal, nós temos que criar uma célula de projetos. Então, aquele grupo de pessoas vai estudar o programa federal, vai ler o edital, vai ler o termo de referência, vai fazer convênios, porque as transferências federais são extremamente importantes, porque o Pacto Federativo nosso é muito desumano, né? Ele concentra a grande maioria da arrecadação, né, no governo federal. Então, para cada convênio, para cada programa federal, nós teremos uma célula de pessoas cuidando daquele programa, para que a gente não perca os prazos, para que a gente consiga fazer os termos de referência, acompanhe os processos licitatórios, firme os convênios, receba os recursos, execute a obra dentro do cronograma previsto, dentro do orçamento previsto. Então, melhorando a capacidade de gestão da máquina pública, e isso aí melhorará também a motivação e a eficiência das equipes. Seremos mais rápidos em atrair e usar os recursos federais. A gente aqui acha que é campeão em devolução de recursos. A própria segurança pública devolveu. Então, assim, nós perdemos convênios aqui porque esqueceu-se de pedir renovação. Às vezes, um ofício que o órgão público não faz, pedindo a prorrogação de um convênio, os recursos têm que ser devolvidos porque perdeu o prazo de um pedido de renovação. Essas equipes vão cuidar, cada uma delas, de um programa federal. E a nossa estrutura de gestão no governo do Estado, ela depois de um ano, nós vamos adequar para que ela tenha a mesma forma da estrutura federal. É o que a gente chama, dentro da gestão, de isomorfismo.
vamos ter a mesma estrutura aqui e lá, porque essa estrutura sendo igual, a gente consegue captar os recursos em Brasília de uma maneira mais eficiente possível. A saúde nossa é uma completa falta de planejamento. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui várias prefeituras abrindo UPA, né, como se fosse uma panaceia. Tem que abrir uma UPA. Não. Uma UPA é uma coisa muito cara para se manter. Um hospital, diz que quando você constrói o hospital, você vai precisar do dinheiro que construiu no primeiro ano para manter ele funcionando. Então a rede de hospitais ela tem que ser compartilhada. O Rio Grande do Norte tem 3.507.000 habitantes, aproximadamente, segundo o IBGE. Isso dá aproximadamente 3.600.000 para facilitar o cálculo. Cada unidade de pronto atendimento, cada UPA, ela pode atender uma população de 300.000 pessoas. Nessa conta, 3.600.000 dividido por 300, você, com 12 UPAs, você atendia toda a urgência do Rio Grande do Norte. Claro, estrategicamente localizadas, para que as pessoas consigam acessar dentro de um tempo que resolva, né? Ah, estou passando mal, um infarto, 10 minutos, 20 minutos. Né? Então, assim, essa rede tem que estar dentro de todas as micro-regiões. Isso tem que ser compartilhado. Os gastos de saúde têm que ser compartilhados. Então, assim, a urgência nós resolveremos compartilhando as UPAs pelo território e também em Natal, com o Valfredo Gurgel, em Mossoró com o Tarcísio Maia, com mais alguns hospitais que têm estrutura de emergência. Aí nós vamos para um pouco mais avançado. O que é que a gente tem de média complexidade? Os hospitais regionais têm que funcionar com as especialidades. E também por consórcios. Nós temos que reunir os municípios e formar um consórcio por região para ratear o custo das especialidades médicas. Então, a média complexidade, né, você atende com os hospitais regionais, consorciando os municípios, certo? Esse custo rateado, então, o município que mais usa, ele transfere um pouco mais, mas tem que ser consorciado. Aqui no Rio Grande do Norte, como é que está organizado isso? Um consórcio para todos os municípios foge ao objetivo de um consórcio. Mas duas coisas importantes na saúde. A atenção básica, nós temos que apoiar fortemente. Então, por exemplo, Temer vetou o piso dos agentes de saúde, né? Então, nós precisamos apoiar os agentes de saúde. O agente de saúde, ele evita que o Estado tenha um gasto médico, que a pessoa adoeça. Quanto melhor a atenção básica, quanto melhor o trabalho do agente de saúde, mais o Estado economiza na saúde. Então eu penso até em fazer um programa de apoio aos agentes de saúde por gratificação, convênios com as prefeituras, para que as prefeituras que usem menos o serviço do Estado, aqueles agentes de saúde sejam recompensados. Porque eles estão fazendo um bom trabalho, as pessoas estão saudáveis, não estão adoecendo, então a atenção básica está funcionando. Se ele está evitando que o Estado gaste, eu posso ajudar o agente de saúde dando uma gratificação, de alguma forma. Temos que pensar num convênio construído com o governo do Estado, os municípios e seus consórcios e os agentes de saúde. Vamos estimular a atenção básica. E para completar né, os 4 pontos principais da saúde, nós temos que ter uma rede de alta complexidade que funcione. Né? Nós temos que ter cirurgias cardíacas, nós temos que ter cirurgias neurológicas, as grandes cirurgias ortopédicas, os problemas mais graves, a gente tem que resolver com o apoio aí da rede federal também. Né? Então, esse planejamento da rede de saúde faz ela funcionar. Nós definimos como política de Estado, no nosso programa de governo, a educação. Então, ela estará num nível de prioridade acima dos outros pontos do programa de governo. Por quê? Porque a educação é base para o desenvolvimento econômico e social e é base para a redução da violência. Então, esses problemas só serão resolvidos se nós tivermos melhoria nos nossos índices educacionais. Nós temos o 2º pior ensino médio do Brasil, e é do Estado. Né? Nós temos o 3º pior ensino fundamental 2. Então, o papel do Estado, do governo do Estado do Rio Grande do Norte na educação está sendo muito mal cumprido, certo?
Mas o que eu penso é atacar de uma maneira até mais ampla, certo? Por quê? Eu acredito que para melhorar a atividade econômica do Estado, nós temos que liberar pais e mães para o mercado de trabalho e para a produção. Todas as pessoas têm que ser mais produtivas. E como isso acontece? Com os filhos na escola. Então, nós temos que criar no Rio Grande do Norte o maior programa de creches do Brasil, apoiando as prefeituras para que todas as crianças vão para a escola a partir de 6 meses de idade. Com isso eu libero todas as pessoas para produzir. Nem que seja em economia solidária, com as amigas dentro de um bairro, mas ela tem que produzir mais. Se todos nós produzirmos um pouco mais, o Estado vai crescer, certo? Então, nosso foco é educação em tempo integral e o maior programa de creches do Brasil. Percentualmente, a gente tem que colocar todas as crianças nas creches, a não ser que a mãe realmente não queira, porque nós não vemos nos grandes países do mundo crianças na rua, em nenhum horário. As crianças passam o dia estudando. Aí você pergunta, nós temos orçamento para isso? Nós temos que criar em cada região do Estado um pacto pelo desenvolvimento. Aquele grupo de municípios de uma região, eles têm que pensar no desenvolvimento local. Eles têm que pensar quais atividades econômicas nós temos vantagem competitiva para fazer. Porque você não pode ser bom numa coisa onde você não tem vantagem competitiva, certo? Por exemplo, por que a extração de tungstênio nossa acabou praticamente? Porque a China, ela tinha a wolframita de uma maneira muito mais econômica de captar o tungstênio do que a nossa scheelita. Então, assim, nós temos que entender quais são nossas vocações regionais, certo? Por exemplo, o Rio Grande do Norte é o estado que a mineração, que os minérios estão mais próximos do litoral, mas nós não temos escoamento. Nossas estradas não têm capacidade de suportar o peso das cargas dos minérios, né? Então, nós temos que entender a realidade local e dizer em que é que nós vamos formar nossas pessoas. É em fruticultura? É em mineração? Então, o ensino técnico nosso, ele tem que ser pensado dentro do consórcio. Nós temos que empoderar as regiões para os municípios se darem as mãos e pensar o desenvolvimento ali localmente. Então, assim, o Vale do Açu tem que pensar o que é bom para o Vale do Açu. É diferente do Seridó. É diferente do Seridó ocidental e oriental, é diferente do Trairi, é diferente do Alto Oeste, do Médio. Cada região dessa tem uma condição geológica diferente, apesar da climática ser parecida, mas a geologia é completamente diferente. Às vezes uma região é muito boa para mineração, por exemplo, a região de Jucurutu, do Seridó ocidental, tem muito minério de ferro, não é? Então, vamos montar uma indústria, vamos ensinar tecnicamente nossos jovens a trabalhar naquela indústria. Outra região pode ter uma vocação para a pecuária leiteira. Vamos treinar, né, os nossos jovens para saber manejar os programas de pecuária leiteira, não é? Então, assim, a gente tem que entender a região para pensar a saúde, a educação e a segurança. Então, os municípios se reúnem, por exemplo, e pensam, o que é que nós temos que fazer aqui para a nossa região ser mais segura? Vamos fechar a fronteira com a Paraíba? Vamos colocar uma leitura de placas de carro aqui, uma blitz em tal ponto, uma rede vai ser móvel, né, móvel. Então, você tem que pensar a segurança das pessoas daquela região, elas que conhecem lá. É muito difícil um governador se relacionar com 167 prefeitos e pensar soluções locais. Acaba o mandato, vai ter governador que não sabe o nome dos prefeitos, com certeza. Então, assim, é melhor você pensar por regiões e o governador ir lá e discutir com aquelas pessoas as oportunidades e motivar os jovens e a sociedade a investir e a querer fazer e a desbravar do que da maneira como está. E uma coisa feita discutindo abertamente com a sociedade civil. Esses pactos no turismo a gente faz muito aqui no Estado, participei muito disso. Tem 1/3 de pessoas da sociedade civil, de organizações sociais, 1/3 de organizações privadas e 1/3 de organizações públicas, prefeitos, tanto de órgãos federais e estaduais também participando. Tem o IDEMA, tem o IBAMA, ali se discute também já o licenciamento, se é possível, se não é. Então, é uma maneira mais participativa de conduzir a gestão pública.
Eu acredito que vou passar o terceiro colocado rápido, certo? E acredito que vou chegar no segundo e vou para o segundo turno. Essa é a minha leitura. Nossa campanha está crescendo muito, as pessoas estão se empolgando muito. Então, onde nós chegamos, está tendo muita adesão natural, muito apoio, é a vez de mudar. As pessoas estão cansadas desse tipo de política, porque nós já estamos fazendo, é um compromisso. Nós não vamos lotear o governo com cargos comissionados, com cabos eleitorais, indicações de deputado, liderança política. O nosso governo vai ser todo preenchido por técnicos, concursados e de carreira pública. Então, nós não podemos, com as mesmas práticas, acreditar que iremos mudar. Então, nós mudando as práticas. Então, rompendo com esse ciclo de nomeações políticas, nós vamos ter uma máquina pública mais eficiente, nós vamos ter uma máquina pública que zela melhor pelo dinheiro público. Porque o que é que acontece aqui no Estado? As campanhas são caríssimas, as pessoas compram e fazem a cooptação por cargos, a gente está vendo isso aqui na Prefeitura de Natal, no governo do Estado, está sendo trocado, tá, descaradamente por cargos no governo. E essas pessoas vão gastar nas campanhas. Aí depois o cara vai e assalta o IDEMA, 18 milhões de reais. Aí o outro vai e rouba na iluminação pública. Aí o outro vai e um escândalo na Assembleia. Quer dizer, onde é que nós vamos parar com esse tipo de política? Ou a gente rompe com isso, e a nossa proposta é essa. O PSOL está saindo sozinho. Nós somos 50 candidatos, são 33 a deputado estadual, 12 a federal, 2 senadores, os suplentes, o governador e a vice. Por exemplo, o PT tem 15 alianças no Brasil com aliados agora que ajudaram a votar e tirar Dilma do poder, por exemplo. Então, tem aliado de Eduardo Cunha no palanque do PT, né? Então, não é dessa maneira que se faz política. A grande diferença nossa, e a principal, é o seguinte: não tem ninguém segurando no braço do professor Carlos Alberto. Eu vou para o governo sem compromissos, a não ser com o doente, com o estudante, com a criança, com o pai, com a mãe e com a sociedade do Estado. Minha campanha vai ser bancada com os meus recursos e com os recursos partidários. Não tem doação para vir pedir favor depois. Então, ou a gente rompe com isso, o Rio Grande do Norte não aguenta mais a gente continuar com essa política. Mais 4 anos acaba com tudo. Vamos fazer uma campanha com um gasto inteligente, né? Com coisas de visibilidade. As pessoas querem ver campanha, vai chegar em todas as regiões, mas a gente não pode fazer campanha torrando dinheiro, porque depois você sabe de onde vem esse dinheiro, né? É do bolso dos próprios eleitores. Eles aqui não entendem isso. Então a gente tem aí alguma coisa aí de 300 mil reais de um fundo partidário e alguma coisa aí também que eu vou colocar sem ter nenhuma pretensão de tirar dinheiro, entendeu? Eu vou porque eu tenho condições. Isso para mim é até uma coisa prazerosa, de estar lutando por uma causa. Não é investimento e não é gasto. É uma doação que eu faço para que a gente melhore até o debate político. Eu acho que com 50 anos de idade, com minha vida completamente organizada, eu posso doar um pouco a um país que já me doou tanto, né? Eu sempre fui muito bem educado, eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado dentro do serviço público. É uma maneira, eu sou servidor público, porque eu não posso doar um pouco de mim também para a sociedade? O dinheiro que eu gastar, você tem a certeza que não vai me deixar triste. Eu não sou avarento, não.